nesta quarta-feira, os meninos do Sub-17 do Santos foram até Minas Gerais para jogar contra o Cruzeiro e trouxeram um resultado espetacular lá de Minas. 2-1 para os garotos da Vila Belmiro. O jogo que aconteceu lá no estádio municipal Castor Cifuentes, em Nova Lima, os meninos não tiveram piedade do Cruzeiro e venceram sim. Resultado apertado, mas um resultado interessante para o Santos. O jogo que é válido pelas quartas de final do Campeonato Brasileiro da categoria. E olha, é um resultado muito bom, porque a gente sabe que o Cruzeiro é um time forte nas categorias de base. O Cruzeiro sempre teve categorias de base forte também. E o Sub-17 do Santos, que vem muito bem, tanto no Campeonato Paulista, apesar de ter perdido a última rodada, mas o Santos vem bem. É muito interessante a categoria de base do Santos Sub-17, porque tem jogadores ali muito interessantes, jogadores que podem sim, com bom cuidado, quem sabe, ajudar o Santos lá na frente. Com gols de Matheus Xavier, o recusado do Fábio Carille, que foi o protagonista do jogo contra a Chapecoense, naquela vitória magrinha do Santos, com o gol do William, que não foi ensaiado, foi uma jogada sem ser ensaiada, mas ele ontem acabou fazendo o gol, o primeiro gol do Santos, aos 11 minutos, e depois o Gabriel Paes, aos 11 minutos do segundo tempo, aos 8 minutos do segundo tempo, fazendo o segundo gol do Santos. E Pedro Assis descontou para o Cruzeiro lá aos 30 minutos do segundo tempo. Como eu disse, é um resultado muito importante, porque o Santos traz esse resultado para o CT Rei Pelé, e agora tem sim que administrar, saber fazer o segundo jogo, não desprezar e achar que já ganhou porque venceu lá, porque, como eu disse, a gente sabe que, principalmente essa categoria aí, tem às vezes as surpresas, porque são garotos, são meninos que ainda estão aprendendo a conviver no futebol com os grandes resultados, e nesta hora você tem que saber trabalhar, principalmente o Helder Campos, trabalhar com a inteligência de fazer com que esses garotos entrem em campo no jogo de volta contra o Cruzeiro e faça um bom jogo, administra já esse resultado, e se puder fazer outra vitória, será muito interessante, porque como eu já disse aí, principalmente para o ano que vem, o Santos vai ter que dar uma revisada nessas categorias de base, talvez algumas trocas ali no Sub-20. Eu acredito que o Sub-20, o Sub-17 e o Sub-20 é muito importante para o Santos, porque um treinador de boa visão, ele já começa a olhar ali no Sub-17, de repente um jogador interessante ali para levar para o time de cima. Foi o que aconteceu com Matheus Xavier, que foi para o time de cima, para o Santos grandão, acabou fazendo a jogada que originou aquele gol do Santos contra a Chapecoense, mas depois ele sumiu. Como é menino, ele sumiu. Talvez se ele fosse ali, talvez um Patrick, um Pedrinho, ou um Serginho, talvez alguém assim, talvez ele estaria lá no time de cima do Santos. Mas como ele é garotinho ainda, no Santos não tem vez. No Santos não tem vez. Com o nosso treinador, não. Fazer o quê? Os meninos vão voltar a campo agora no sábado. É o jogo contra o Comercial lá de Tietê. É o último jogo da terceira fase do Campeonato Paulista. Aí depois vai vir a próxima fase, vamos ver como que vai ser. Mas aí contra o Cruzeiro, o segundo jogo das quartas de final acontece na próxima quarta-feira, às 15 horas, no CT Rei Pelé, e terá novamente transmissão do Sport TV. É um horário que, para quem viaja, para quem não está em casa, é difícil acompanhar, é muito difícil, porque você tá aos seus afazeres durante o dia, e a gente só chega a dar aquela beliscada ali para ver como é que foi o jogo, se foi, como que foi interessante, se não foi, para a gente também poder estar falando. Mas foi um jogo agradável para o Santos, porque veio essa vitória, que talvez a gente tinha até um pouco de dúvida por jogar lá contra o Cruzeiro fora do CT Rei Pelé.
mas agora o segundo jogo em casa, como eu disse, tem que ter muita atenção, porque não é porque venceu de 2-1 lá que já está tudo garantido. Então tem que pôr isso na cabeça dos meninos. O Santos jogou assim, ó, com João Pedro, Guilherme Cruz, Rian, João Ananias e Vinícius Lira. Gabriel Paes, depois Cabelo, Lucas Jaime, depois Fabiano e Murilo Pará. Depois Vinícius Fabre, Padula, depois Rafael Gonzaga, Matheus Xavier e Luca Meireles. O treinador, o Helder Campos. É legal, é sempre bom a gente falar das categorias de base do Santos, porque é daí que sai o grande negócio para o Santos lá na frente, ou dentro de campo ou fora de campo. Mas é claro que eu acredito, até mesmo pelo aquilo que o Marcelo Teixeira ele sempre fala, ele quer preservar mais os meninos, os garotinhos do Santos ali, para sair mais valorizado do Santos, que tá certo. Foi o caso do Jair agora, que teve proposta e ele não liberou, apostando que o Jair pode valer mais lá na frente. É assim que eu gosto também, porque não fazer como fizeram com os meninos aí na gestão do Rueda aí, que os meninos fizeram 5, 6 jogos no Santos e já estava falando em ser vendido, já tinha proposta e vendeu mesmo. Mas, ó, na rodada desta quarta-feira, nós tivemos a vitória do América 2-0 contra o Paysandu, lá pela Série B do Campeonato Brasileiro. Tivemos o Curitiba que fez 3-1 em cima do Ceará. Tivemos o Vila Nova que fez 3-2 na Chapecoense, depois está vencendo de 3-0, a Chapecoense conseguiu descontar. E tivemos o todo-poderoso Amazonas que venceu o Operário por 2-1. Olha, é uma campanha espetacular do Amazonas. Tivemos também o empate do Sport com o Goiás com um gol. O Nel me falou do negócio do pênalti lá parece que o Sport, no final, que o jogador bateu a bola na trave. Eu não vi ainda, mas eu quero ver. Ele disse, parece que um negócio tão estranho, e teve invasão de área, e o VAR... Mas é assim, o VAR, ele mede os pelinhos, como eu disse. Eu já trabalhei lá naqueles Estados Unidos, você ia fazer uma medição e você falava 2 inchas e um pelo. Um pelo é 1 centímetro, é aquelas coisinhas mínimas ali na trena ali. E o VAR, ele faz tudo isso no impedimento. Mas na hora de bater o pênalti, quando tem aquela invasão de área, o VAR não corrige. É tão facinho corrigir, porque tá a risca ali, né? E o VAR não faz isso. Não dá para entender, não dá para compreender a arbitragem no Brasil. Eu não vi esse lance, mas depois ainda eu confesso que eu vou dar uma olhada, porque essa é uma coisa que me chama a atenção, são as invasões de área, porque me recorda muito aquele jogo Santos e Guarani, Guarani e Santos lá em Campinas, quando mediram a unha do Ricardo Goulart, que ele não tinha cortado e a unha cresceu um pouquinho, e o VAR anulou o pênalti porque a unha do Ricardo Goulart estava dentro da área. Por quê? Pelo amor de Deus. E a gente não vê isso daí no VAR. Mas tá tudo bem. Vamos esperar o jogo desta quinta-feira entre Santos e Botafogo, Botafogo e Santos. Esperar uma grande vitória do Santos, um bom jogo do Santos. E quem sabe aí, quanto mais antecipar essa classificação para a Série A, será muito importante. Até mesmo para o Santos já começar a programar a temporada de 2025. Porque aí fica com mais tempo para você poder ver se encontra, talvez, alguns reforços, não contratações. Contratações vêm de baseada, mas reforços vêm muito pouquinho. Quem sabe aí o Santos tem mais tempo para poder contratar esses reforços, trazer para ajudar o Santos em 2025. Se vai continuar o Carille, tomara que daqui até lá ele muda de ideia e começa a enxergar um pouquinho mais as categorias de base do Santos. Para depois, lá na frente, ele não saber que o jogador jogava mais para o lado direito, mais para o lado esquerdo, ou o jogador jogava de goleiro aonde fosse. Tem que olhar um pouquinho mais, Carille. Não é só cruzar os braços e ficar olhando, não. Tem que prestar um pouquinho mais de atenção. Se inscreva no canal, deixa seu like, faça seus comentários, ative o sininho para receber as notificações. Eu sou o Raul Schott, ficam todos com Deus, até o próximo vídeo, se Deus quiser.